Salmos 25, capítulo 25 de Salmos, versículo de número 5, diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. A palavra-chave para a nossa meditação é esta parte A do versículo. A parte B parte A do versículo: guia-me na tua verdade. Guia-me, guia-me, guia-me. Quem está na direção de Deus diz amém. É preciso permitir Deus guiar as nossas vidas. Quem permite Deus guiar a sua vida tem muitas vantagens, muitas vantagens. Levanta a sua mão em nome de Jesus, ou a Bíblia, como você queira, e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, fala conosco neste momento, através da sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento, irmãos, em nome de Jesus. Toma o seu assento. Eu quero ouvir glória a Deus. Quero ouvir palmas também. O versículo que nós lemos, o 5 do capítulo 25 de Salmos, nele o salmista se expressa da seguinte maneira: guia-me, Senhor. Ele está pedindo para ser guiado por Deus. Meus amados irmãos, nós somos cristãos e somos livres, livres para guiar nossas escolhas, livres para fazer aquilo que queremos fazer. A nossa diferença em relação ao mundo é que nós não queremos isso. Nós não queremos guiar a nossa própria vida. Nós permitimos e decidimos que Deus guie a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Decidimos ser guiados por Deus. Escolhemos viver segundo a vontade de Deus. Decidimos andar na contramão do mundo, pois aquele que escolheu ser guiado por Deus, ele está sempre andando na contramão do mundo. Escolhemos fazer a diferença neste mundo, e só podemos fazer a diferença neste mundo quando nós pedimos a Deus, como fez o salmista dos Salmos 25: Senhor, guia-me. Se há alguém que realmente sabe direcionar os nossos passos e qual é o melhor caminho para trilharmos, esse alguém é Deus. Mas é preciso que nós confiemos no que Ele tem e pode nos oferecer. É preciso que nós confiemos no seu amor, é preciso que nós confiemos na sua proteção, é preciso que nós confiemos na sua direção. O escritor dos Salmos 25, ele nos dá o exemplo. Ele diz: guia-me, Senhor. Será que nós temos pedido a Deus para nos guiar? E será que nós estamos na direção de Deus? Os planos de Deus são diferentes, muitas vezes, dos nossos planos. Às vezes o nosso querer não é o querer de Deus. A hora de Deus não é muitas vezes a nossa hora. Veja bem vocês, a gente vive dizendo e orando: Senhor, seja feita a sua vontade.
Mas falar, meus irmãos, seja feita a sua vontade, é uma coisa. Entender e obedecer à vontade de Deus é outra coisa totalmente diferente. É preciso que nós entendamos que tudo está sob o controle de Deus e que Ele sabe o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Ele tem e sabe o que é melhor para nós. Aleluia. É preciso que nós deixemos Deus dirigir a nossa vida. O que é direção? Direção é rumo. Direção é norteamento. É indicação de trajetória. É lado para onde alguém se dirige ou é dirigido. Eu quero aqui, meus amados irmãos, trazer 3 prejuízos para quem toma a direção da sua própria vida, não permitindo ser guiado por Deus. E depois quero trazer algumas vantagens para quem diz como salmista: Senhor, guia-me. Guia-me. Primeiro prejuízo para quem toma a direção da sua vida, não permitindo que Deus guie a sua vida. Primeiro prejuízo: essa pessoa age muitas vezes no impulso do momento, sem refletir. E todas as vezes que nós agimos no impulso do momento, sem refletir, é porque estamos fora da direção de Deus. Porque se nós estamos na direção de Deus, jamais vamos agir no impulso do momento sem refletir. E todas as vezes que nós agimos assim, fora da direção de Deus, no impulso do momento, sem refletir, amargamos terríveis consequências. Uma pessoa que deixa Deus tomar a direção da sua vida será bem-sucedida. Porém, é necessário que antes de tomar qualquer decisão, o crente faça uma prova de fé no Senhor, exercitando a sua confiança nele. O homem corre um perigo muito grande. Quando falo homem, estou falando da mulher. Nós corremos um perigo muito grande quando tomamos as decisões pelos nossos próprios impulsos, fora da direção de Deus, e escolhemos os caminhos mais fáceis para as nossas vidas. E às vezes os caminhos mais fáceis não é o caminho ideal, quase que sempre não é o ideal. Então é preciso que nós permitamos que Deus nos guie. É preciso que estejamos na direção de Deus. Uma das marcas da igreja, uma das marcas do crente fiel, é andar na direção de Deus. É viver na direção de Deus. É tomar decisões na direção de Deus. É ter atitudes e comportamentos na direção de Deus. A marca da igreja é andar na direção do Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Se saímos da direção de Deus, nós estamos correndo o risco de agirmos no impulso do momento, sem refletir, e aí vamos amargar consequências desagradáveis. Então, primeiro prejuízo para quem toma a direção da sua vida, não permitindo Deus dirigir a sua vida. Você age no impulso do momento, muitas vezes, sem refletir. E as consequências serão inevitáveis.
Segundo prejuízo, para quem dirige a sua vida, não permitindo a interferência de Deus. Essa pessoa vive somente o presente. Diga comigo, somente o presente. Segundo o que nós entendemos na Bíblia Sagrada, o homem que não conhece ao Senhor, que não deixa Deus dirigir a sua vida, ele se torna materialista, nada de espiritual. Mas o crente não deve permitir que as preocupações desta vida sufoquem a sua vida espiritual. Para isto, você precisa estar na direção de Deus. Se não está na direção de Deus, as preocupações desta vida vai sufocar aquilo que é espiritual. Se tem alguma coisa de espiritual na sua vida, as preocupações desta vida vai sufocar. E você vai começar a viver somente o presente. É como aquele homem do capítulo 12 e versículo 13, se não me falha a memória, de Lucas. O homem que o Senhor Jesus Cristo, na narrativa da parábola, chamou ele de louco, porque era um homem que não tinha a direção de Deus. Era um homem que tomou as rédeas da sua própria vida e não permitiu que Deus dirigisse a sua vida. Era um homem que vivia só o presente. Teve muitos recursos, conseguiu muitos bens, muito dinheiro, muitas propriedades. A colheita dele foi muito grande. Ele teve tanta colheita que ele não tinha onde guardar as suas novidades, a sua riqueza, os seus bens, a ponto dele falar: vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou guardar todas as minhas novidades e depois direi à minha alma: alma, descansa, come, bebe e folga, porque tem muitos bens para muito tempo. Esse homem só vivia o presente, porque ele não permitiu Deus dirigir a sua vida. Mas o Senhor disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você preparou para quem será? Aí Jesus concluiu a parábola dizendo: assim é todo aquele que é rico neste mundo, mas não é rico para com Deus. Ou seja, que vive só o presente, só o presente. E está cheio de gente aí vivendo só o presente. Só o presente. Por quê? Porque não permite Deus dirigir a sua vida. Terceiro prejuízo, para quem toma as rédeas da sua vida e não permite a interferência de Deus. Esta pessoa é muitas vezes guiada pelas emoções. Diga comigo, guiadas pelas emoções. É importante chorar, é importante liberar as emoções causadas pelas tristezas, pelas perdas e dores. Agora, é muito perigoso deixar-se dirigir pelas emoções. Você não pode ser guiado pelas suas emoções. Em Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 10, a palavra do Senhor fala: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Nós corremos o risco de ser enganados pelo nosso próprio coração, quando somos dirigidos e guiados pelas nossas emoções. Sansão, ele foi guiado pelas suas emoções. Ele foi traído pelo seu próprio sentimento. Ele foi traído pelo seu próprio coração. Foi traído pelas suas próprias emoções. Por isso ele fracassou. E quantas pessoas têm sido traídas
pelo seu próprio coração, porque são guiadas pelas suas emoções e não obedecem à palavra de Deus. Precisamos, como o escritor dos Salmos 25, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus, porque Ele vive. Por isso foi que Jesus, reunido com os seus discípulos, ele confrontou os seus discípulos com suas próprias emoções, quando ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele estava falando de renúncia. Para permitir Deus dirigir a nossa vida, nós precisamos renunciar à nossa própria vontade, porque muitas vezes elas não coincidem com a vontade de Deus. As nossas emoções, nossos sentimentos, paixões e vontades, que muitas vezes não coincidem com a vontade de Deus. E se Deus não está no comando, se Deus não está na direção das nossas vidas, nós vamos alimentar nossas emoções, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas paixões e vontades, não importando se elas estão de acordo com a vontade de Deus ou não. Mas quando estamos na direção de Deus, ainda que temos algumas vontades, ainda que temos alguns sentimentos e emoções fora da vontade de Deus, o Senhor vem através do seu Espírito e diz: meu filho, não é por aí, minha filha, não é por aí, o caminho é esse, andai nele sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o caminho. Aleluia. Deixa Deus dirigir a sua vida. Se entregue a Ele sem reservas. O crente que não permite Deus dirigir a sua vida é porque se entregou a Cristo com reservas. Senhor, eu me entrego a Ti, mas quem vai tomar conta da minha vida sou eu. Senhor, eu me entrego a Ti, mas quem vai dirigir a minha vida sou eu. Eu vou fazer o que eu penso, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu acho que devo fazer. Se entregou a Jesus com reservas. Mas quem se entregou a Cristo sem reservas, quem se entregou de corpo, alma e espírito e disse: cuida da minha vida, direciona a minha vida, guia-me, 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 Senhor. Aleluia. Falei ligeiramente de 3 prejuízos para quem não permite Deus guiar a sua vida. Agora trago algumas vantagens para quem permite Deus guiar a sua vida. A pessoa que permite Deus guiar a sua vida, ela está sempre progredindo na vida cristã, na vida espiritual, na sua fé. Você está sempre subindo, sempre progredindo. Em Êxodo capítulo 13, versículo 18, a palavra diz que os filhos de Israel subiram do Egito. Subir significa progredir, avançar, crescer. O crente deve sempre progredir na sua vida cristã, na sua vida espiritual.
E quando Deus está na direção da sua vida, Ele está sempre subindo, sempre progredindo, sempre crescendo na fé, no conhecimento, na vida cristã. Ele está sempre avançando. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Segunda vantagem: para quem deixa Deus dirigir a sua vida, nada lhe será impossível. Se Deus estiver na direção da sua vida, se formos fiéis a Ele, nada nos será impossível. É Jesus quem diz. Em João capítulo 15, versículo 7, o Senhor Jesus está dizendo: se permanecerdes na minha palavra, e a minha palavra permanecer em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito, e nada vos será impossível. Glória a Deus. Ei, você pode glorificar o nome do Senhor? Dê glória. Bendito é o nome do Senhor. Terceira vantagem: para quem permite Deus dirigir a sua vida, esta pessoa contará com os atributos de Deus, com a onisciência de Deus, com a onipresença de Deus e etc. Deus usa os seus atributos para evitar que a pessoa que é guiada por Ele não dê passos errados. Em Êxodo capítulo 13, versículo 17, a palavra do Senhor diz: Deus não os guiou pelas terras dos filisteus. Por que que Deus não guiou aquele povo pelas terras dos filisteus? Deus não guiou aquele povo pelas terras dos filisteus naquela época para que livrasse o povo de uma situação desconfortável. Então é preciso que nós estejamos na direção de Deus, porque quando estamos na direção de Deus, Deus usa os seus atributos para nos livrar. Para nos livrar. Para nos livrar. Para nos livrar. Aleluia! Ele usou o seu atributo, sua onisciência, para livrar o seu profeta Eliseu. Quando o rei da Síria fez uma emboscada para pegar Eliseu, para destruir, para fulminar com a vida de Eliseu. O rei da Síria sabia que Eliseu ia passar num determinado caminho, numa estrada. Era o caminho de Eliseu. E naquele caminho, naquela estrada, ele preparou uma emboscada para pegar Eliseu. A Bíblia Sagrada fala que Deus, na sua onisciência, Ele usa esse atributo e revela para Eliseu, dizendo: guarda-te de passar pelo caminho que você costuma passar, porque lá estará o exército do rei da Síria para te fulminar. E Eliseu não passou pelo caminho que ele ia passar, porque Deus havia avisado a ele. E o rei da Síria ficou esperando, e depois o rei ficou confuso. Como é que pode? O camarada não passou aqui. Algum dos nossos aqui avisou a Eliseu que estávamos aqui esperando ele, porque é aqui que ele passa sempre. E alguém disse: não, rei, não é nenhum de nós, é o Deus dele que avisa para ele, é o Deus dele que conta para ele. Você pode levantar a mão e dar um glória.
Por quê? Porque Eliseu estava na direção de Deus, minha gente. Se Eliseu não estivesse na direção de Deus, se ele não permitisse a interferência de Deus na vida dele, se ele tivesse tomado as rédeas da sua própria vida, não permitindo a interferência de Deus, ele tinha passado pelo caminho que ele passava sempre e teria sido fulminado. Estamos nós na direção de Deus? Aleluia. Eu vou perguntar de novo, porque eu não vi resposta. Estamos nós na direção de Deus? Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Outra vantagem para quem está na direção de Deus. Para quem está na direção de Deus, esta pessoa pode contar com a proteção de Deus. Diga assim: eu posso contar com a proteção de Deus. Diga mais alto: eu posso contar com a proteção de Deus. Aleluia. O povo de Israel caminhou pelo deserto, lugar onde ninguém pode caminhar se não tiver um equipamento apropriado para a viagem. E o interessante é que aquele povo caminhou pelo deserto, lugar que ninguém pode caminhar se não tiver um equipamento apropriado. O povo caminhou sem um equipamento apropriado. Por quê? Porque estava na direção de Deus. Caminhou durante tantos anos pelo deserto e o sapato não desgastou e a roupa não desgastou, porque eles tinham a proteção de Deus até no sapato, até na roupa. Eles tinham a proteção de Deus. Achei clama lava xandarai. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. São vantagens para aqueles que deixam Deus dirigir a sua vida. Às vezes nós temos a petulância de dirigir a nossa própria vida, não permitindo a interferência de Deus, mesmo sendo nós cristãos. Aí amargamos as derrotas, fracassos e severas consequências e não queremos entender por quê. Aí falamos que estamos na igreja, falamos que somos de Deus, mas colocamos as nossas vidas na direção de Deus? Às vezes nós estamos na igreja, mas quem toma a frente da direção da nossa vida somos nós. Excluímos o agir, o trabalhar e a ação de Deus para direcionar as nossas vidas. Quem deixa Deus dirigir a sua vida é outra vantagem. Sempre está aprendendo novas experiências com Deus. Você sabia que tem crente que vive de experiência de outros? Ele nunca tem uma experiência pessoal com Deus? Tem crente na igreja que vive de experiência do pastor, de experiência do irmão, mas ele mesmo nunca tem uma experiência pessoal com Deus. E cada um de nós temos de ter a nossa experiência pessoal com Deus. Basta que estejamos na direção de Deus, basta que Deus esteja guiando as nossas vidas. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, o crente que é dirigido por Deus, ele aprende que os problemas são reais, as tribulações são reais, ele aprende a reconhecer os seus limites e sabe que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive dos problemas que te assolam. 1 Pedro 1,9. 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 1 Pedro
sabe que Deus é Deus. E se ele está amargando uma adversidade, ele sabe compreender que essa adversidade, ela também está no controle e na direção de Deus. E se ele está no controle de Deus, ele tem certeza que essa adversidade vai passar. Capítulo 43 e versículo 13 do profeta Isaías, Deus está dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Ei, o sofrimento que você pode estar passando não vai impedir a operação de Deus. A adversidade da sua vida não vai impedir a operação de Deus. O seu sofrimento, as suas perdas não vão impedir a operação de Deus. Está na luta, está na tribulação, a adversidade está grande, a perda foi grande, continue na direção de Deus, porque a seu tempo ele virá, ele virá, ele virá, e a coisa vai mudar. Vai mudar. Se você crê nisto, glorifica o nome do Senhor. Vai mudar. Se você não estiver na direção de Deus, você não vai entender. Na hora da luta, da adversidade, dos problemas, das perdas, das lágrimas, das dores, você vai acabar murmurando, fracassando, pensando que Deus não é contigo. Mas se você estiver na direção de Deus, você aprende que os problemas são reais, as lutas e adversidades são reais. Você conhece os seus limites, mas sabe que tudo está no controle daquele que está dirigindo a sua vida. Tudo está no controle daquele que está dirigindo a sua vida. Só quem está na direção de Deus aqui, eu quero ver, levante a mão e glorifique o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Outra vantagem para quem está na direção de Deus, e eu vou encerrar aqui. Outra vantagem para quem está na direção de Deus: esta pessoa pode contar sempre com a presença de Deus. Esta pessoa pode contar sempre com a presença de Deus. Tem alguém aqui sentindo a presença de Deus? Na trajetória do deserto, na saída do Egito, na trajetória do povo de Israel através do deserto, todo o povo de Israel podia ver e sentir a presença de Deus através da nuvem e através do fogo. Eles podiam ver a presença de Deus através da nuvem e através do fogo. Por que que eles podiam ver a presença de Deus? Porque eles estavam sendo guiados por Deus. De dia havia uma coluna de nuvem e à noite havia uma coluna de fogo. E assim aquele povo ia seguindo na sua trajetória através do deserto. É preciso que nós estejamos na direção de Deus, porque se estamos na direção dele, nós podemos sempre contar com a presença dele, com a presença dele, com a presença dele, com a presença dele. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor.
É lamentável dizer, meus amados irmãos, que muitos crentes já perderam a presença de Deus. É lamentável dizer que muitos dos nossos irmãos já perderam a presença de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, qualquer um de nós podemos perder a presença de Cristo. Aliás, o maior perigo que incorremos é o de perder Jesus. Parece que Maria, a mãe de Jesus, seria a última pessoa no mundo a perdê-lo, e que o último lugar no mundo onde ele se perderia seria no templo. Mas se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que os pais de Jesus perderam Jesus e perderam no templo. O fato triste é que as pessoas mais improváveis continuam a perder Jesus, e o perde nos lugares mais improváveis. Parece impossível perder Jesus nos templos de cultos especiais, nas orações incessantes, nos dias de jejum, nos cultos de adoração. Mas são justamente tais pessoas em tais ocasiões que perdem Jesus. Os pais de Jesus em Jerusalém foram com a presença de Jesus. Quando voltaram de Jerusalém, não perceberam que a presença de Jesus não estava mais com eles. Voltaram desesperados para reencontrar Jesus. E encontraram Jesus aonde? No templo. Quantos irmãos perdem Jesus dentro do próprio templo? Em um culto de adoração, em um culto de louvor, em um culto de oração. Se porventura alguém não tem mais a presença de Deus, não sente mais a presença de Cristo na sua vida, volte ao lugar onde você poderá reencontrá-lo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E hoje é dia, esse momento é dia, é hora de você reencontrar a presença do Senhor. Aleluia. Só perdemos a presença do Senhor quando nós tomamos frente da nossa vida e excluímos Deus da nossa vida. Não permitimos que Ele nos guie. Então, meus irmãos, vamos aprender com o escritor dos Salmos 25. No versículo 1, ele diz: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Quer dizer, não permita que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos. Olha que coisa linda. Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti estou esperando todo dia. Aleluia. Esta é a palavra que Deus mandou entregar para vocês, para nós, né? Para nós, para você e para mim, para você e para mim.
porque quando eu estou pregando para mim também. Eu não me esqueço de um pastor, isso aí já tem uns 35 anos, foi lá no começo do meu ministério, e ele estava pregando naquele dia. Deus usava ele para pregar uma palavra de exortação. Aí no fim da pregação ele falou: irmãos, o chicote hoje comeu solto, hein? Aí ele falou assim: mas não se esqueça que quando o chicote vai lá em vocês, o cabo vem na minha testa. O chicote vai lá, o cabo vem aqui. O cabo é mais doído, não é?